Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 21. O tema da nossa aula é correção. Então, a gente vai começar a corrigir nossas atividades, certo? Começando sempre lá pelo início do capítulo. Que no início do capítulo tem sempre a abordagem dos gêneros textuais. Que a gente tem como gênero textual, que nessa unidade, capítulo 3, o artigo expositivo, certo? Então, vamos lá. Temos aí receita para um dálmata, certo? Então aqui nós temos um pequeno poeminha, né? Certo? Então vamos aqui ver o que explora sobre esse pequeno texto. Nós temos aqui, ó, vocabulário desconhecido, não é vocábulo, vocabulário desconhecido, que temos como as palavras desconhecidas tiradas do texto, que não é, às vezes vocês até conhecem. Nós temos focinho, fiapo e nanquim. Então, o que é focinho? É a parte saliente da cabeça de alguns mamíferos e peixes que compreendem a boca e as dentadas, certo? Fiapo é o que? É o fio delgado, é o fiozinho. E nanquim é o que? Tinta preta que se usa em desenho e que vinha da China. Então, esse nanquim vinha da China, é uma tinta preta, certo? Que se utiliza em desenhos. Vamos agora para a questão 1 sobre o texto. O poema que acabamos de ler possui os aspectos estilísticos de um soneto. O que é um soneto? Então, vamos aqui, ó, voltar só ao pequeno poema, gente, ó. Soneto, vocês já aprenderam de questão de poema, o que vocês sabem identificar o que são versos e o que são estrofes, né? As estrofes são conjuntos de versos. Então, o soneto é considerado por quê? Assim, soneto. Ele é considerado porque ele possui 4 estrofes, certo? Sendo 2 quartetos e, por último, 2 tercetos. 2 quartetos, 2 tercetos. 2 quartetos, por quê? Nessa estrofe aqui eu tenho uma estrofe com 4 versos. Então, aqui 4 versos, 4 versos. 2 quartetos. Tenho 2 tercetos, por quê? Porque eu tenho 2 estrofes finais com 3 versos. Então, por isso que é considerado um soneto, certo? A estrutura do soneto é essa, ok? Então, aqui diz, ó, é possível notar algumas diferenças entre o estilo do autor e a escrita tradicional. Cite diferenças entre o poema de Duvivier e a estrutura de um soneto clássico. Então, você vai colocar que, apesar da presença tradicional de 2 quartetos e 2 tercetos, essa estrutura é subvertida pela ausência de rimas no final dos versos. Divergência que se intensifica por meio de quebra dos versos, cujas ideias se finalizam nas linhas seguintes. Então, o soneto tradicional, né, a gente sabe que tem lá a questão das rimas para classificar as rimas, certo? Já nesse ali não tem, ou seja, tem a diversidade, a divergências que se intensifica por meio da quebra dos versos, ok? Então, na questão 2, o título do poema sugere um diálogo entre gêneros, o poema e a receita, recurso bastante utilizado entre escritores contemporâneos. Como essa combinação de gêneros é trabalhada no poema de Duvivier. Então, ó, ao agregar elementos de uma receita ao seu poema e relacioná-los à criação surreal de um dálmata, o que acontece? O autor estabelece uma carga descontraída no texto, tornando visível a sua intenção de sugerir significados simples e diretos ao poema, sem maiores reflexões acerca de quê? De sentimentos e angústias tradicionais do gênero poema, certo? Porque sempre o poema é assim aquela coisa melancólica, sofrida, na maioria das vezes, não é isso? Então, vamos aqui para a questão 3. Na temática do poema é notável a ausência de uma crítica social ou mensagem reflexiva. Então, de que modo a falta desses elementos influencia a leitura do texto? Então, você vai dizer que pode-se interpretar a ausência de sentimentalismo como uma sugestão de novos paradigmas para o gênero poema, distanciando-se
das qualificações criadas em torno de padrões clássicos e alcançando níveis mais extrovertidos de uma comunicação. E questão 4, o nonsense, sem sentido em tradução livre de inglês, é um elemento usado, nonsense, certo? É um elemento usado na literatura para caracterizar a situação em que há falta de coerência e fidelidade com a lógica do mundo real. Cite versos, aliás, você vai citar, versos do poema em que esse aspecto é trabalhado pelo autor. Esse aspecto aqui, algo sem sentido em tradução livre do inglês. Então, vamos aqui, para exemplificar o tom nonsense do poema, o aluno poderá escrever o quê? Citar os versos como: deixá-lo lá fora e espere chover nanquim. Ou então, caso queira, pinte o focinho de qualquer cor que pareça rosa. Então, pode escrever essas duas partezinhas do texto, ok? Aqui na questão 5 diz: os poetas contemporâneos costumam optar pelo antilirismo, traço herdado do estilo poema-piada do modernismo brasileiro. Analise o tom humorístico do poema e cite aspectos que contribuem para torná-lo um texto descontraído e divertido. Então, quais são esses aspectos? O humor no poema poderá ser evidenciado não somente pela sua temática, mas pelo modo como o poeta escolhe articular sua receita, certo? Você pode colocar até aqui. Ao final do poema, por exemplo, o efeito cômico, se faz presente na possibilidade de a receita dar errado e resultar na criação de uma vaca. No lugar de resultar na criação de um dálmata, pode resultar na criação de uma vaca, pela sua semelhança de quê? De cores com o dálmata, pretinho e branco. Então, na questão 6, cite características do gênero receita que pode encontrar na estrutura do poema e dê exemplos diversos em que esses aspectos apareçam em destaque, certo? Então, você vai colocar o quê? A presença de verbos no imperativo, como nos versos de dê grama ao bicho e ponha um fiapo nervoso. E o uso de quê? De enumeração indicando as quantidades, como pegue um papel ou uma parede, certo? Então, são esses elementos aí. E questão 7, diferentemente dos poemas mais tradicionais, Receita para um Dálmata possui um segundo título, Soneto Branco com Bolinhas Pretas. Nesse título alternativo, percebemos um jogo de sentido, causado pelos adjetivos usados para descrever o produto da receita. Com qual trecho do poema esse jogo semântico se relaciona? Então, o trecho que você vai colocar, que é o quê? O fato de que o poema acaba com duas possibilidades, um dálmata ou uma vaca. Ambos animais brancos com bolinhas pretas, ok? E aqui nós temos mais uma interpretação de um texto, que é A Mulher Vai, da série 3 Poemas com auxílio do Google, certo? Então, aqui tem esse texto que vocês já leram para responder. Temos também, mais uma vez, um vocabulário desconhecido, que temos essas palavras, ultrassom, hemorroidas e folículo. Então, ultrassom é o quê? Exame de imagem que contribui para o diagnóstico de diversas doenças em diferentes partes do corpo. Hemorroidas, quadro patológico causado pela dilatação das veias varicosas do ânus e a parte inferior do reto. E folículo é o que? Pequena folha, película, casca, membrana. Então, pode ser uma película, uma casca, uma membrana ou uma pequena folha. E desvendando o segredo do texto, nós temos na primeira questão o seguinte: em um texto literário, tanto sua forma quanto o conteúdo são importantes para causar impressões impacientes no leitor, um texto cansativo de ler.
A partir de sua leitura, quais elementos no poema são responsáveis por esse efeito de impacto? Aí você vai colocar que a ausência quase total de rimas e a construção em comum do poema sem uma métrica estabelecida. Também pode ser o conteúdo, que pode o quê? Citar a forma como o crítica social foi transmitida por meio de um recurso da internet. Na questão 2, por vezes chamados de iconoclastas, aqueles que contestam os ícones, os poetas, certo? Contemporâneos tendem a romper os parâmetros estabelecidos pela arte clássica. A respeito dessa peculiaridade, que diferença podemos destacar entre o poema Angélica Freitas e a poesia clássica? Então, quais são as diferenças? Então, diferente da poesia clássica, a autora desconstrói por meio de elementos como, quais são os elementos? A figura de linguagem, a ironia. O ícone da figura feminina platônica, traço marcante, por exemplo, no período da segunda fase do romantismo. Há também no poema a ruptura do quê? Com os padrões estéticos da forma, com o uso de versos brancos, ou seja, sem rimas, poucas rimas e métrica irregular. Isso aí é a comparação feita de uma poesia com a outra. E na questão 3, observe os versos a seguir. A mulher vai se sentindo abandonada, a mulher vai gastando seus folículos primários e a mulher vai se arrepender até a última lágrima. Então, essa partezinha que foi tirada do texto, o que é para fazer? Com base nessa classificação, ó, pelo valor, pobres, ricas, aqui é a classificação de quê? Das rimas, certo? Pobres, ricas e raras. Aí, de acordo com a sonoridade, elas podem ser perfeitas ou imperfeitas. Então, com base nessa classificação aqui, como avalie a sonoridade e a qualitânia, ou seja, a qualitatividade da rima em destaque. Então, qual é? De acordo com a sonoridade e pelo valor. Nós temos sonoramente, a rima é imperfeita, é assonante e qualitativamente, essa rima é o quê? Rica, certo? Uma rima rica. Então, nós vamos ter rima imperfeita e rima rica, ok? Na questão 4, com base na sua interpretação dos elementos estruturais do poema, analise o efeito causado pela repetição da oração da mulher, que vai lá no início de cada verso. Então, você vai colocar: a repetição pode servir, por exemplo, para enfatizar a crítica social transmitida, simbolizando também a grande quantidade de resultados que um site de buscas pode oferecer em pouco tempo de pesquisa. Questão 5, na série 3 poemas com auxílio do Google, foi um experimento realizado pela poeta Angélica Freitas, no qual ela combinou os resultados de buscas no Google para abordar temas relacionados à mulher. Com base nos seus conhecimentos sobre esse site, reflita quais seriam as intenções da autora ao utilizar esse método para produzir o seu poema. Então, você vai dizer que ela queria o quê? Associar a popularidade do Google ao fato de que a crítica realizada pela autora está focada nos estereotipos ligados à figura feminina, certo? Só até aqui. Então, vamos aqui, questão 6. A reviravolta é um elemento utilizado com a finalidade de surpreender os leitores de uma forma inesperada. Cite o verso do poema em que esse artifício é utilizado. Então, você vai escrever o seguinte verso, certo? É a mulher vai poder dirigir no Afeganistão, certo? Você pode escrever esse verso aí. E na questão 7, ao utilizar de forma inesperada estereotipos associados à figura feminina, a autora busca desconstruir padrões sociais impostos às mulheres, certo? Em que trechos do poema podemos encontrar exemplos desses clichês? Então, você vai escrever que
nesses versos aqui, ó. A mulher vai se casar, ter filhos, cuidar do marido e das crianças. Ou então, a mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa. Então, tira essa partezinha, os versos lá do texto, ok? Questão 8. Além de seus experimentos estéticos, a poesia contemporânea também propõe reflexões de cunho social. Cite lá nos versos, lá no texto, os versos em que a autora sugere a quebra de paradigmas sociais. Então, você vai escrever os seguintes versos. A mulher vai ganhar um lugar ao sol, a mulher vai poder dirigir no Afeganistão, certo? Então, pode ser esses versos. Por quê? Para evidenciar uma mudança de paradigma, enfocando a luta diária das mulheres para alcançar seus objetivos de igualdade social. Na questão 9, analisando os versos, a mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha. Ou então a mulher vai embora e deixa uma penca de filhos. Como podemos associar as situações descritas com a crítica social contida no poema? Então, você vai colocar o quê? A partir de uma inversão de perspectiva, colocando o quê? Colocando a mulher em situações geralmente protagonizadoras por homens. A autora explora a problemática da repressão da figura feminina por meio da ideia de que mulheres devem ser apenas mães e donas de casa. E questão 10, que é para marcar a resposta correta, você faz o quê? Vai marcar a letra C como resposta correta. Na questão 11, experimente digitar a mulher vai em algum site de busca ou portal de notícias. Em seguida, compartilhe e debate sobre os resultados em seus colegas, o professor, certo? Aí isso aqui vocês podem fazer em casa, digitar uma pesquisa e aí a gente debate na sala de aula, ok? Na questão 12 também é para marcar a opção correta e como opção correta nós temos a letra C. Questão 13, debata com seus amigos a respeito dos preconceitos relacionados à mulher. Então, esses debates a gente pode fazer em sala, certo? Na questão 14, pesquise exemplos de autores que também inseriram em suas produções literárias ferramentas virtuais e compartilhe os resultados com seus colegas e professor, certo? Aqui também é para fazer uma pesquisa de quê? De autores, que a prova pode citar aqui, ó. Como exemplos podemos citar quem? Arnaldo Antunes, Alice Santana, Ana Martins Marques, Bruna Beber e Victor Henrique, Ana Guadalupe e Camilo José. Então, são esses os autores. A Pro já fez até a pesquisa aqui para vocês. A Pro não, o livro já traz a pesquisa. Então, nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.